Bom dia a todos. É com grande satisfação que apresentaremos o primeiro podcast da ETEC Professor Pedro Leme Brizola Sobrinho de Ipauçu. Esse momento marca o encerramento do primeiro semestre do projeto do segundo EMIF Turma B, com o tema Multiculturalismo. E é com grande entusiasmo que temos aqui nosso professor muito querido, professor Henrique Lucarelli, que em muito tem contribuído para a formação acadêmica da nossa escola. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Amable. Eu digo também um bom dia a todos que estão nos ouvindo, aos internautas e que estão nos acompanhando. E para dar início, então, vamos chamar nossos queridos alunos da Turma B, Júlia e Renan. Bom dia, professor Henrique. Nossa turma recebeu com muita euforia o seu sim para participar do primeiro podcast da nossa turma. Mais uma vez agradecemos por aceitar o nosso convite e dispor do seu tempo para falar conosco. Todos de nossa comunidade te conhecem como professor Henrique da disciplina de História, mas nós estamos certos que podemos aprender muito com sua trajetória. Por isso, lhe pedimos que nos conte um pouco de suas experiências acadêmicas. Certo. Primeira coisa, eu queria dizer que se vocês estão entusiasmados, eu estou muito honrado de ter sido o primeiro convidado. Eu fiquei bastante feliz mesmo, tá? Vocês, inclusive, fizeram aquela surpresa ao apresentar o convite. Eu não gosto muito de surpresas, mas eu estou muito honrado de ser o debutante, de ser o primeiro do projeto, que eu já de antemão parabenizo a todos e a todas que participaram, porque está muito bem organizado. Toda a escola está elogiando. Eu acredito que quando o áudio e essas imagens tocarem a comunidade escolar, todo mundo vai perceber o quanto de empenho que vocês colocaram, especialmente na criatividade de trazer um projeto do zero para chegar aqui. Você pede que eu conte um pouco da minha trajetória acadêmica, né? Então eu vou começar quando eu tinha a idade de vocês. Eu fiz o ensino médio na minha cidade de Fartura, que é uma cidade que parece bastante com Ipauçu. Ela também tem entre 15 e 16 mil habitantes. Aí no finalzinho do ano de 2006 eu prestei o vestibular e aí eu fui estudar História na Universidade Estadual de Campinas, que fica em Campinas. Tá? Eu demorei 5 anos para terminar o meu curso de História, eu demorei 1 ano a mais, porque eu recebi a oportunidade de estudar esse ano a mais na Universidade de Santiago, no Chile. Certo? Depois que eu terminei o meu curso, no ano seguinte, eu já passei para o mestrado na mesma universidade, tá? E a minha linha de pesquisa no mestrado era História Cultural e Política, que são os temas que eu mais gosto. Tá? No meu mestrado eu estudei a Inquisição e a relação que a Inquisição tinha com o Império Português e como que a Inquisição tinha atuado na América Portuguesa. Certo? Eu gosto muito do século XVI, do século XVII, que era ainda quanto a magia habitava o mundo. Tá? Era essa parte que eu gosto. Quando eu estava na faculdade ainda, eu comecei a dar aulas. Eu dava aula no cursinho popular. Só que ele não dava dinheiro. E eu era também monitor de excursões para os museus em São Paulo, para poder ter uma graninha extra. Logo depois eu comecei a me tornar monitor das disciplinas na faculdade. E depois, quando eu fiz o mestrado, eu ganhei uma bolsa. Tá? E como parte dessa bolsa também, eu morei um tempo em Lisboa, para terminar os meus estudos. Depois, quando eu me formei, eu comecei, aí estou com o diploma na mão, vamos trabalhar e tal. Que primeiro me arrumou um emprego foi com a ajuda da minha mãe. Ela fazia um curso, minha mãe era professora, e ela comentou com a diretora do curso que ela tinha um filho com mestrado em História e tal, e ela me apresentou para essa mulher, e essa mulher foi a primeira vez que me contratou. Eu comecei, então, de ponta cabeça. Eu comecei a dar aula para adultos. Comecei a dar aula no curso de formação para professores. Depois eu consegui um outro emprego na faculdade de Praju, dava aula nos cursos de administração e pedagogia. E só aí eu conheci uma coordenadora de escola particular que me convidou para dar aulas para o ensino médio. Tá? Isso foi em 2015, mais ou menos. Aí em 2016 teve o concurso aqui para a ETEC que eu passei. E aí eu comecei a trabalhar com adolescentes. E aí eu deixei todos os outros para trás e foquei nesse objetivo. Eu gosto bastante de dar aula para adolescentes. Eu me encontrei nisso. Eu gosto do que eu faço e eu espero que eu tenha bons resultados em relação a isso. Então essa mais ou menos é a minha trajetória até o ponto em que estamos, como dizia Fernando Pessoa.
Como que foi a transição de dar aula para adultos e depois para adolescentes? Teve alguma dificuldade? Então, tem essa cisma, né? Eu não consigo comparar os adolescentes com os mais novos, porque eu substituí 2, 3 aulas, então não dá para fazer critério de comparação. Mas se eu lembro das experiências que eu tive na faculdade com os adolescentes, eu não vejo muita diferença não, na verdade. Eu me arrependo um pouco de quando o tempo que eu dava aula na faculdade, eu colocava muito conteúdo para os alunos e não despertava a curiosidade e o fazer. Tá? Coisas que eu adquiri trabalhando na ETEC. Tentar produzir uma aula despertando a curiosidade e o fazer. Tá? Então, essas orientações de trabalho, esse acompanhamento, foi uma coisa que eu não fiz na faculdade e eu gostaria de ter feito. Eu achei que os resultados melhoraram bastante depois que eu acrescentei isso no meu modo de trabalho. Uma coisa interessante da aula para adolescentes é que eles também estão muito abertos para o conhecimento, sabe? E talvez os adultos, por conta das vicissitudes da vida, né, dos problemas que eles enfrentam, das dificuldades, do pouco tempo, as coisas que a gente propõe para eles, às vezes eles têm um pouco de resistência. Ao contrário dos alunos da escola, né? Especialmente os adolescentes. Eles topam coisas diferentes. Eu imagino se alguém chegasse, se a Amable chegasse para um grupo de adultos e falasse, vamos fazer uma rádio, não sei se tinha virado. Mas ela chegou para o grupo de adolescentes e a rádio aconteceu. Então acho que eu diria que tem essa diferença entre os dois. A gente vai fazer a nossa primeira pergunta e ela é sobre os benefícios mais notáveis de viver em uma sociedade multicultural. Quais seriam elas? Ah, legal. Posso só tentar explicar com as minhas palavras o que significa multiculturalismo? Tá? O multiculturalismo é um conceito que a gente usa para poder interpretar uma determinada sociedade e ela parte do pressuposto que aquele grupo analisado não tem uma única cultura. Tá? Ela possui várias culturas. O que eu quero dizer com isso? Para ficar bem claro aqui, a gente pode usar comparar cultura com idioma. Tá? Imagine que vocês sabem falar um idioma. Eu suponho que vocês sabem falar português. Né? Vocês conhecem todas as palavras do português? Não. Então sabem falar português. Vocês usam dentro do seu cotidiano, que é uma comunicação em língua portuguesa, palavras de outro idioma? Sim. Perfeito, tá? Então, quando a gente achava que uma sociedade tinha uma cultura, a gente falava assim, olha, aquele local lá só sabe fazer isso com aquilo. E a gente excluía todo o resto. O multiculturalismo vem para dizer o seguinte, olha, a cultura não é fechada. A cultura usa elementos de outras culturas para poder se comunicar. Tá? Há uma cultura predominante, há uma cultura marginalizada, há uma cultura que todo mundo gosta e outra cultura que as pessoas tentem a excluir, mas elas se comunicam, elas falam umas com as outras. Daí a importância do multiculturalismo. Então, para voltar ao meu exemplo, vamos imaginar que alguém fala assim, fulano faz parte da cultura sertaneja. Tá? Ah, beleza, eu faço parte da cultura sertaneja. Significa que eu sei todas as músicas sertanejas? Significa que eu sei todos os estilos de roupa, todos os andrajos da cultura sertaneja? Significa que eu não gosto de rock? Não, tá? Essa é a perspectiva do multiculturalismo quando nós analisamos a sociedade. É entender que se houver grupos culturais, os muros entre esses grupos culturais não são tão altos e eles estão constantemente se comunicando. Então, professor, entrando nesse tema do multiculturalismo, quais seriam os desafios que as sociedades multiculturais enfrentam frequentemente? Ah, legal. Hoje, o grande exemplo de uma sociedade multicultural, que todos utilizam como critério de estudo do ponto de vista institucional, né, é o Canadá. A grande dificuldade que se enfrenta é em relação a um grupo ou a um estilo de pensamento que ainda acredita que um determinado estado, território ou cidade possui e deve possuir apenas um estilo cultural. Tá? Aí chegam as outras pessoas e falam assim, veja, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso território não tem apenas um estilo cultural. Os outros não precisam ser perseguidos, escondidos, silenciados. Eles devem aparecer também. E eles não podem ser desprestigiados. Tá?
Nós aqui no interior temos um exemplo muito claro disso, né? Quase todas as cidades aqui do interior têm uma festa do peão, tá? Onde o poder público gasta uma quantidade interessante, para dizer o mínimo, de recursos para poder fazer a festa do peão. Uma pessoa com esse desafio podia falar assim, olha, será que a nossa cidade deveria mesmo fazer uma festa para homenagear apenas um estilo de cultura? Será que a gente não podia ter uma saída ou inventar um jeito de fazer a festa em que outros estilos culturais, nesse caso eu estou aqui dando um exemplo clássico que é o da música, né? Mas que outros estilos pudessem ser convidados a festejar também, pudessem ser vistos e aparecer? Esse é o grande desafio que se tem hoje. É esse atrito que causa quando nós pensamos em mudança. Pensamos em mudança por quê? Porque no passado era muito comum a pessoa falar assim, olha, a cultura brasileira, a cultura do estado de São Paulo, a cultura de determinada região, e as outras eram constantemente apagadas, suprimidas. Tá? E esse era um problema. Hoje as pessoas com acesso à informação estão reivindicando isso. E aí surge um atrito. Eu acho que esse atrito é a principal questão em relação ao multiculturalismo. E nós queremos saber se você tem alguma experiência pessoal para compartilhar que destaca um aspecto positivo do multiculturalismo. Ah, eu tenho. Todo dia quando alguém descobre que eu gosto de Harry Potter, alguém, nossa, o professor gosta de Harry Potter. Né? Nossa, o professor gosta de futebol. Nossa, professor aqui. Nossa, mas o senhor era tão sério. Tudo isso são pequenos exemplos cotidianos do multiculturalismo. Quando eu me apresentei para essas pessoas, provavelmente elas, o professor é isso, e criou uma caixinha. E aí quando eles descobrem alguma coisa fora dessa caixinha que eles colocaram pela primeira vez, eles falam, nossa, que coisa de louco, mas você faz isso? Mas você pode fazer isso? Tudo isso acontece porque as pessoas acham que todo mundo tem que ter um rótulo. Né? E aí quando escapa do rótulo, a pessoa se impressiona. Quando você me disse que gostava de pagode, eu fiquei muito... Eu gosto de pagode, tem amigos que tocam na banda de pagode, e não tem por que também não gostar de pagode, pessoal, né? É um jeito de dançar delicioso, né? Músicas que expressam muito bem vários tipos de sentimento, né? Especialmente o primeiro amor, ou até também, né, a decepção amorosa. Vale a pena, sim, escutar pagode. Com certeza, professor. E você poderia citar alguns exemplos de políticas de sucesso que promovem o multiculturalismo? Sim, eu posso. Um dos grandes exemplos de promoção de multiculturalismo é quando nós fazemos, quando o governo, né, faz um tipo de ação que consegue promover, apresentar e difundir nunca apenas um estilo. Tá? Eu acho que, para nós aqui que moramos no estado de São Paulo, um grande exemplo de atuação multicultural, ou também que se vocês forem estudar mais sobre esse assunto, vocês vão encontrar também a palavrinha pluralismo cultural, tá? É a virada cultural na cidade de São Paulo. Tá? São 24 horas de shows com imensos estilos musicais, com várias exposições. Tá? Nós aqui, como estudantes da ETEC, nós também encontramos um outro exemplo de bom resultado de política pluricultural ou multiculturalista. Que é, por exemplo, o Museu Afro Brasil, que fica no Parque do Ibirapuera. Tá? Imagine se nós só tivéssemos ou o Museu do Ipiranga, que é um museu que conta a história dos grandes buscando a independência do Brasil. Né? Nós teríamos apenas um tipo de narrativa acontecendo ou apenas um estilo sendo defendido. Quando falamos assim, puxa, nós temos o Museu do Ipiranga, mas nós temos também o Museu do Imigrante, nós temos também o Museu da Escravidão, nós temos o Museu Afro Brasil, nós conseguimos perceber um exemplo de política multicultural. Então não é só uma narrativa que está sendo defendida, não está sendo um grupo social apenas apresentado. E você tem alguma dica de como a gente pode contribuir para uma sociedade mais inclusiva e multicultural? Excelente pergunta. Porque aí vocês já perceberam já que quando acontece uma política que tem como inspiração a ideia de pluricultura ou de multiculturalismo, ela é mais inclusiva porque ela exclui menos. Né? Além dela excluir menos, ela faz com que as pessoas se aproximem, porque elas começam a ver uns aos outros fora das caixas e dos rótulos. Tá? De maneira que isso é imensamente importante. O primeiro passo para você conseguir agir pensando sobre isso, eu acho que é
uma palavrinha que nós já falamos aqui, que é a ideia de inclusão. Tá? Não criar regras que favoreçam um grupo e dificultem a vida do outro. Tá? Pensar que as pessoas não são iguais no campo de competição, portanto, precisa que se tenha, de alguma maneira ou de outra, trazer a cultura mais marginalizada para que ela tenha chance também de aparecer, de atuar. Eu acho que o jeito que a gente se comunica com as outras pessoas é muito, muito, muito importante para isso. Importante por quê? Porque o modo como a gente fala, muitas vezes, a gente nem quer excluir e nem quer ofender as outras pessoas, mas acaba ofendendo. Né? Aqui eu acho o grande exemplo nosso, e a gente quando fala desse tema tem que falar, é do funk. Né? Parece aqui, na nossa região, nas pessoas que a gente conversa, falou de funk, as sobrancelhas já levantam, as pessoas já se assustam. Nossa, funk. Tal, não sei o quê. E funk é um estilo cultural que tem muito sucesso na cidade de São Paulo, muito sucesso mais ainda na cidade do Rio de Janeiro. Ele tem uma história, tal como também todos os estilos musicais e culturais têm uma relação com a indústria cultural, né? Ela vai se transformando cada vez mais em mercadoria, mas eu acho que a ideia de respeito, de compreensão, de parar para entender é muito válida. E aqui a minha experiência própria em relação a parar para entender o outro, a minha vai através do estudo. É dessa maneira que eu consigo entender o outro. Né? Outras pessoas convivem, outras pessoas nasceram com esse dom de ter o coração gigantesco e de aceitar o outro. Né? Eu gosto de estudar para entender, para compreender o outro. É dessa maneira que eu igualo ele a mim. Tá? É nesse caminho que eu gostaria de propor aqui. Né? E nesse ponto tem vários tipos de jeitos de você aceitar o próximo, né? Uhum. Seria possível pontuar alguns aspectos da evolução histórica do multiculturalismo no Brasil e dizer como ela tem influenciado as políticas e a sociedade brasileira? Sim. Tá? Em linhas gerais, pessoal, o Brasil começou muito mal. Vamos pegar aqui do século XX para frente. Né? No início do século XX, nos anos 1910, 1920, um aspecto da não aceitação do multiculturalismo era que nas leis do Brasil era proibida a capoeira. Era proibida, era um crime. Né? Essa já é uma lei que não leva em conta a diferença cultural. Tá? Voltando um pouquinho mais atrás, no Império do Brasil, nós tínhamos uma religião oficial. Então, quem não seguisse a religião do imperador, que era o catolicismo romano, não podia, em lugares públicos, ou seja, na rua, tá? Ou em qualquer ambiente de repartição pública, etc. e tal, demonstrar sua religião. Recentemente, vocês podem pegar os dados, em muitas cidades do Brasil nós temos vários episódios de violência contra as religiões de matriz afro-brasileiras. Tá? Então aqui nós temos exemplos de que a ideia de multiculturalismo ainda não atinge plenamente todas as pessoas. Tá? E não precisa nem ir longe. Eu acredito que vocês aqui, muito embora tenham 16, 17 anos, já devem ter experimentado uma situação de exclusão ou de não encaixe por conta de uma situação parecida com essa. Entretanto, como eu já disse numa resposta anterior, há exemplos de como o multiculturalismo acontece. Por exemplo, essa diversidade de museus que nós podemos encontrar aqui no estado de São Paulo. Mas há também problemas, como eu também já disse. Uma grande quantidade de recursos para fazer a festa apenas agradando um único estilo. Eu acho que aí tem a atuação da escola. A escola ela pode funcionar muito como uma propagadora e a defensora da pluralidade cultural. Tá? Na sua casa, geralmente você recebe a educação dos pais, a educação dos seus familiares, dos seus responsáveis. Vocês recebem, geralmente, o conhecimento deles. Conhecimento único. Aí vocês vêm para a escola e na escola nós apresentamos a pluralidade para vocês. Então, se eu fui educado, por exemplo, no candomblé, na escola eu posso fazer um trabalho que eu vou conhecer o espiritismo, as diferentes vertentes do cristianismo e eu vou compreender a mim e aquilo que me cerca. Tá? É o papel da escola fazer isso. O papel da escola é ser multicultural. Apresentar vários caminhos culturais para uns conhecerem os outros. Tá? É muito importante isso. A gente tem que procurar sempre estar aprendendo sobre novos tipos de culturas.
E sobre as políticas governamentais brasileiras? Como elas abordam a promoção e a preservação da diversidade cultural no país? Tá. Nós passamos um período complexo, tá? Porque o governo anterior a esse, em escala federal, era um governo que eu acreditava que não ia muito com a cara do conceito multiculturalista. Tá? Eu acho que esse não está perfeito ainda, mas já melhorou bastante. De modo particular, já que você me pediu para citar, eu acredito que no Ministério dos Direitos Humanos, por exemplo, quando eles colocam lá um intelectual, como que é a figura do Silvio Luiz, sabe? Eu acho que isso é uma perspectiva, porque ele tem como objetivo e meta, é o serviço dele, observar todas as atuações do governo e tentar mitigar, limitar e impedir que elas sejam exclusivas. Tanto do ponto de vista da vida, de proteger a vida, mas também do ponto de vista de proteger as culturas, de proteger a criatividade, de proteger o modo de fazer que as pessoas têm. Tá? Aqui eu faço um alerta. O Brasil vive uma situação bastante complexa, especialmente na região amazônica, quando nós falamos dos povos indígenas. Tá? Os povos indígenas sofrem demais com fome, com doenças, sofrem com a invasão de suas terras, e eu acredito que se nós não dermos uma maneira de defender os povos indígenas, de modo particular, hoje que todo mundo sabe, na ponta da língua, o povo Yanomami, nós vamos, tudo que nós falamos aqui vai virar nada, porque nós vamos assistir um grupo cultural que não consegue prosperar, que não consegue viver, perecer. Morrer pouco a pouco, não conseguir prosperar, e o modo de falar, o modo de viver, o modo deles se relacionar com a natureza e os conhecimentos que eles têm vão se dissolver e a gente não vai poder ter contato com eles. E o pior de tudo, nós estamos vendo eles caminhar cada dia mais perto da sua própria destruição. Essa é uma situação muito complicada que está acontecendo mesmo. E eu queria perguntar, são inúmeros os desafios contemporâneos enfrentados pelo multiculturalismo no Brasil, particularmente no que se diz respeito à intolerância, discriminação e desigualdade. Mas em sua opinião, o que você acha que mais chama a atenção? Eu acho que mais chama a atenção são os episódios mais próximos da gente de preconceito. Né? Especialmente quando nós falamos do ambiente escolar. Isso é um papo muito sério. Tá? Tem um autor, tá? Ele escreveu um livro. Um livro não, é bem curtinho na verdade, é um artigo que ele faz. E ele conta bastante sobre o que o nazismo fez na Alemanha. Aí ele diz assim no final, assim, qual que é o grande objetivo da educação? Aí ele fala assim, o grande objetivo da educação é impedir que Auschwitz, que foi um campo de extermínio, volte a acontecer. E aí eu acho que isso volta pra gente aqui, né? Todo mundo sabe, decora salteado, porque apareceu já em muitas revistas, todo mundo já assistiu um filme sobre isso, né? Como é que o nazismo começou a construir o grande horror, né? A primeira coisa que ele fez foi a catalogação e a exclusão. Sem essas duas coisas, não teria chegado ao campo de concentração e depois as fábricas de morte, que são os campos de extermínio. Então, veja bem, se nós conseguimos evitar a exclusão, no fundo, além de a gente estar fazendo uma coisa legal, andando com mais gente, conhecendo coisas diferentes, ficando mais criativo, nós estamos, de alguma maneira também, de outra, ficando cada vez mais longe daquele horror e evitar que ele aconteça de novo. Então, quando a gente vê alguma coisa próximo da gente acontecendo, a gente tem que ter uma ação muito rápida para tentar explicar para as pessoas que a exclusão não é um caminho. Tá? Que uma vez já fizeram exclusão e deu muito errado para todo mundo. Né? E como que foi corrigido isso? A gente teve que fazer uma guerra mundial para tentar corrigir isso. Então, vamos pensar que a ideia de inclusão não é só um sentimentalismo. Ela é muito mais do que isso. Tá? Não adianta nada a gente parar aqui o dia e falar, olha, lá no Rio de Janeiro aconteceu tal coisa, né? Eu vi lá em São Paulo, o professor foi entrar num ônibus, não sei não. Nós temos que começar aqui. Tá? A ideia de inclusão tem que começar aqui na nossa escola. Tem que começar com os nossos colegas. Tem que começar, vocês sabem disso, né? É proibido mandar o outro calar a boca.
Isso aí a gente já sabe. Né? Para que todo mundo possa poder se expressar de modo claro e conhecer mais profundamente a si e ao próximo. É muito importante, né, a gente ver o que está acontecendo perto da gente, porque se não fossem os nossos antepassados terem resistido a diversos assuntos, a gente não estaria onde a gente está hoje. E eu acho que quanto mais gente ter resistindo a isso, mais a gente vai entrar em um mundo benéfico para todos, né? E a gente sabe que a mídia é uma formadora de opinião. E qual será a responsabilidade dela e da indústria cultural brasileira na representação e na promoção da diversidade étnica e cultural? Nós temos a grande máquina de indústria cultural do Brasil. Hoje todo mundo sabe que são as empresas Globo, né? Em relação ao multiculturalismo, essa grande máquina cultural, a Rede Globo, me parece que ela promove, ou tenta promover. Não foi sempre assim não, viu? Tá? Tanto que a primeira vez que uma mulher negra foi protagonista de uma novela foi um choque imenso. Tá? Mas hoje eu acho que ainda também não na velocidade que as pessoas desejariam que acontecesse. Mas se você hoje clicar numa novela, você vê já uma diversidade maior de pessoas, você já vê uma abordagem diferente em relação aos modos de fala, você já vê uma abordagem diferente à maneira de se vestir, você já vê uma abordagem plural no que diz respeito às religiões, tá? Então, quando nós falamos de indústria cultural, a grande indústria cultural brasileira, ela parece que ela caminha nessa ideia de diversidade cultural. Significa que não tem mais o que fazer? Tem e bastante. Mas as produções nacionais estão tendendo a fazer isso. Um modelo que se tem é quando o próprio Estado do Brasil faz um edital. Um edital, ele faz como se fosse uma competição. Ele fala assim, olha, nós temos aqui uma quantidade de dinheiro que nós vamos dedicar a projetos culturais. Aí eles colocam nesse projeto cultural uma cláusula. Fala assim, olha, mas nós não vamos colocar sempre do mesmo grupo. Tá? Mesmo que o mesmo grupo tenha os melhores projetos, nós vamos colocar um do melhor e nós vamos colocar também um do outro. Né? Isso são chamadas de ações afirmativas. Tá? Isso todas as cidades estão fazendo agora, não sei se vocês sabem. Tem uma iniciativa chamada, já teve do ano passado, que era a Lei Paulo Gustavo, e agora tem uma nova lei chamada Lei Aldir Blanc. Tá? Na minha cidade, que eu estou por dentro, nós recebemos quase 130 mil reais para a gente poder investir em programas culturais. Tá? Seja exposições, festivais de música, exposições, reformas de lugares culturais. E um dos critérios lá é a pluralidade. Ou seja, então não pode ser todo o dinheiro para uma só coisa. Tá? Tem que ser vários projetos e eles usam essa estratégia para poder estimular a diversidade cultural. Tá? Essa é uma maneira que eles têm para poder... Estou aqui citando... Fiz dois exemplos, então, para ficar claro. Um da indústria cultural, que eu citei a Rede Globo, mas ela não faz isso também, pensa vocês, porque ela é boazinha. Tá? O objetivo máximo de toda empresa cultural é o objetivo de toda empresa, que é o lucro. Então, se ela observa que a sociedade está disposta, tem apetite consumidor para determinada situação, ela sim o faz. Porque se isso fosse uma questão de consciência ou filosófica, tinha feito desde o primeiro dia. E não é o caso. Tá? E aí o segundo exemplo que eu dei aqui foi das políticas públicas. Então, professor, eu acho que até aqui suas respostas foram muito esclarecedoras. E para a gente finalizar, você gostaria de acrescentar algo sobre o multiculturalismo na sociedade? Eu acho que o multiculturalismo e a pluralidade cultural são questões fundamentais para que a gente consiga viver em paz. Tanto que ela começa a aparecer com os movimentos dos anos 60, 70, que vão pedir a igualdade racial e depois vão pedir a igualdade de gênero e depois vão para a liberdade sexual, tá? E para os movimentos contra qualquer tipo de discriminação. Então eu acho que ela é uma peça-chave que vai levar a gente em direção à paz. Não é à toa que o grande exemplo aqui de monstruosidade monocultural é o nazismo. Um jeito de tocar a sociedade cuja guerra é o princípio. O contrário dela
nesse caso aqui a gente pode fazer um paralelo, dá muito certo. O multiculturalismo, a aceitação do outro. Aceitação com entendimento, tá? Que fique bem claro isso. Tá? Porque senão a pessoa fala assim, então vamos dar tiro pro outro, cometer crime, porque isso é minha liberdade. Não, não é isso que o professor está dizendo. Tá? É um caminho em direção à construção da paz. Porque eu não entro em conflito. Porque eu entendo o outro. Tá? Então tá tudo bem. Um camarada, de vez em quando, escutar pagode e no carro tocar Lana Del Rey. Não tem problema nenhum. Tá? Isso... O jeito de se vestir, pessoas que se vestem no trabalho de uma maneira, na casa de outro, não tem nada que ver isso, tá? O ideal é compreender, entender e, no fundo, é que esse é o meu modo, o estudar, certo? Infelizmente, o nosso tempo já está acabando, mas a gente não pode deixar de agradecê-lo mais uma vez por esse momento de aprendizado. E a gente espera que o pessoal que está assistindo, os nossos colegas de sala, tenham instigado a seguirem nesse debate em sala de aula. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado. Foi muito esclarecedor para a gente. Até a próxima. Eu que agradeço vocês pelo convite. Eu fico bastante honrado, né? Se eu deixei alguma coisa por responder, ou se eu não fui claro, eu peço aqui desculpa às pessoas, tá? Falei para vocês, o meu tema é lá do passado, século XVI, 1500, 1600, mas eu espero ter ficado à altura do desafio que vocês me proporam aqui hoje, tá? E fiquei, de novo, vou reforçar, fiquei muito honrado com o convite e com a participação aqui. Obrigada. Mercado do Hashtag 5, do Zé Maria. Tudo para a sua família. Avenida Emília Rodrigues. Bar do Tomé. Avenida Rui Barbosa, número 227. Refrigerantes, salgados e mercearia em geral. Renilson Barbearia. Rua Washington Luiz, Centro. O melhor barbeiro de Pauçu. Clínica Veterinária. Bem-estar animal da doutora Luara. Sempre pronta para atender seu melhor amigo. Fazemos consultas, vacinas importadas, exames laboratoriais e de imagem, cirurgias, internações. Temos farmácia completa, pet shop com lindos acessórios, guias, coleiras e caminhas. Banho em tosa com os melhores produtos, taxi dog e pacotes mensais de banho para você economizar. Hotelaria para cuidar bem do seu pet enquanto você viaja. Mais informações? Estamos no bairro da Estação, Travessa São Judas Tadeu, 34 em Ipauçu, próximo ao Hotel das Garças. Contato e WhatsApp 14 9197 304791. Aqui seu pet é tratado com muito carinho. Venham nos conhecer. Casa dos Retalhos. Praça Doutor Rafael de Souza, número 20. Temos roupas, tecidos e calçados adultos e infantis. Castilhos Burgers, artesanais food truck. Burger tradicional, burger artesanal. Cervejas, refrigerantes. Rua Rosemarim, número 86, Terra dos Brilhantes, Ipauçu, SP. Telefone 14 99 4455 Dia a Dia. Restaurante aberto todos os dias para seu almoço feliz. Rua 7 de setembro, número 462.
Drogaria Ipauçuense, do Amauri, está com uma super promoção. Compre acima de R$50 da Drogaria Ipauçuense do Amauri, ganhe um cupom e concorra a prêmios. Primeiro prêmio, uma Smart TV 50 polegadas. Segundo prêmio, uma cafeteira Arno Dolce Gusto. Terceiro prêmio, um vale compras no valor de R$200. Quarto prêmio, um vale compras no valor de R$100. Venha para a Drogaria Ipauçuense do Amauri e aproveite nossos ótimos preços e promoções e ainda concorre a prêmios. Não cobramos taxa de entrega. Drogaria Ipauçuense do Amauri, Rua Washington Luiz 1113. Fone 3344-1833. Disque Medicamentos 99812-5272. Drogaria Ipauçuense do Amauri, servindo amigos e clientes há mais de 25 anos. Drogaria Total, Rua Washington Luiz, número 1190. Império das Tintas. Possuímos tintas, verniz, textura, esmaltes, impermeabilizantes, temos produtos e acessórios para piscinas e ferramentas de pintura. Loja 1, Rua Washington Luiz, 647, Centro Ipauçu. Telefone 14 99880-293. Loja 2, Rua Senador Melo Peixoto, 125, Centro Chavantes. Telefone 14 99876-5956. LB Porcelanataria. Solicite um orçamento sem compromisso. Temos praticidade, elegância, economia. Entre em contato conosco no telefone 14 99753 9608. Madeli Hamburgueria, aberto de quarta-feira a domingo, Rua Marcos Batiega. Muraro, celulares e acessórios. Ligue 14 99784 2325.